Aqui com você, nós estamos explorando essa questão do despertar da consciência, desta realização da verdade sobre você. Então, perguntas com as quais nos deparamos aqui, todas estão dentro desse contexto para a investigação. Uma delas é essa questão da presença do sofrimento. Quando você se aproxima e pergunta como se livrar do sofrimento, primeiro, antes de tudo, compreenda algo aqui. Nós fomos educados, ensinados, orientados, programados dentro de um contexto de vida, de existência, algo comum a todos que nos cercam, algo que nós recebemos dos nossos ascendentes, dos nossos pais, avós, bisavós, e de toda a história da humanidade. Nós aprendemos a manter a continuidade, a repetição, a programação que eles tiveram, que eles viveram. Essa é a história humana, essa é a história da humanidade. Assim, a presença do sofrimento é algo comum a todos. E até esse dado momento, ninguém nunca se aproximou de você e lhe disse de uma forma clara. Até porque não podiam fazer isso, porque não tinham ciência com clareza a respeito disso. Em razão do fato de que nunca estudaram essa questão. Essa questão de, na vida, realizarem a libertação do sofrimento. A presença do sofrimento é algo que está aí em razão desta ilusão que carregamos sobre quem nós somos, sobre o que a vida representa. Então, o que estamos juntos aqui vendo, estamos aqui investigando. Estamos investigando com você a verdade de que você carrega em si mesmo algo além de tudo aquilo que nós conhecemos nesse contexto de história humana. Há uma realidade presente e essa realidade é a realidade divina. Aqueles que realizaram essa realidade têm dado diversos nomes para esta verdade. Então, nós fazemos uso de expressões para apontar para essa realidade. Uma dessas expressões é Deus. Deus é a realidade deste ser. Essa é uma outra expressão. Uma outra expressão é consciência. Mas há uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Aqui nós temos colocado para você a consciência, a expressão, a palavra, esse termo, em dois sentidos bastante claros aqui. Aquilo que nós conhecemos como consciência é a consciência da mente, é a consciência do eu. É esse modelo de se sentir consciente, de estar consciente. Alguns têm chamado isso de autoconsciência. Veja, esta é a consciência da pessoa. É nesta consciência que está presente o problema do sofrimento. Mas há uma realidade presente além desta consciência. É a natureza do seu ser. Você é a pura consciência. Esta real consciência, esta pura consciência, é a natureza de Deus presente. Na vida você está aqui para tomar ciência da realidade do seu próprio ser, de sua natureza essencial, desta pura consciência. A verdade sobre esta pura consciência é que nela não há sofrimento, desordem, contradição,
Nós temos a presença de algo além da mente, além desta consciência mental, além dessa consciência do eu. Esta consciência, como nós conhecemos, ela se situa na vida, na existência, como um elemento que se vê separado da vida, que se vê separado da existência. Nesta separação está presente uma divisão que está constantemente produzindo conflito. Nesta divisão, nesta separação, nós temos a presença do conflito. E nesse conflito, tudo que nós temos vivido desde a infância, na vida, são problemas. Nós começamos os nossos dias de vida com alguma forma de conflito, de problema e sofrimento. Assim, nós temos experimentado na vida o sofrimento, o problema e o conflito, desde os primeiros dias de vida. Assim, aquilo que nós temos vivenciado como consciência é a consciência em conflito, com problemas, em sofrimento. Tudo isso se estabeleceu em nossas vidas, já desde pequenos, em razão dessa busca da continuidade, desta sobrevivência. Uma sobrevivência física e também psíquica. Isso tem dado estrutura a essa identidade que hoje acreditamos ser. Esse sentimento, pensamento, eu, esse mim. Isso não é outra coisa a não ser o sentido ilusório de uma identidade psicológica presente na experiência da vida, na experiência da existência. Esse é o sentido do eu, do ego, desse mim. Aqui com você, nós estamos investigando, sinalizando para você uma realidade além dessa estrutura. Uma estrutura que é o resultado de todo o conhecimento e experiências adquiridas ao longo de todos esses anos. Isso deu formação a esse mim, a esse eu, a esse ego. Assim, quando você vem e pergunta como se livrar do sofrimento, nós precisamos compreender a realidade que está presente nesse instante. Além desta ideia ou pensamento de vida que está dentro dessa estrutura, desta consciência. Assim, esta consciência do eu tem uma ideia sobre a existência, sobre a vida. Nós estamos vivendo exatamente assim, como todos os seres humanos à nossa volta. Aqui, quando usamos a expressão o despertar da consciência, estamos sinalizando para o acontecimento de algo fora do conhecido, para a ciência de algo que já está presente. Mas não temos a menor ciência disso, até que isso, entre aspas, aconteça. Eu me refiro a esse despertar desta pura consciência, que é você, em sua natureza essencial, em sua natureza real, em sua natureza divina. Assim, a libertação do sofrimento, a completa, a radical, a verdade sobre o fim desta psicológica condição de sofrimento, portanto, de problemas e conflitos. É a ciência de sua natureza essencial.
É o rompimento com esse padrão, com esse comportamento, com esse modelo de existência de consciência egóica, de consciência do eu, de consciência desse mim, dessa pessoa. O trabalho que fazemos juntos aqui é para a investigação de como esse sentido do eu, do ego, desta consciência do eu, desse modelo de consciência egóica, de autoconsciência, de como isso tem se estabelecido como sendo a realidade da vida. Essa realidade da vida é a ilusão dessa minha vida, dessa particular vida do eu. Descobrir como se aproximar e olhar para tudo isso. É nesta vida ter uma compreensão direta do que ela representa. Não há qualquer separação real entre a vida e a realidade divina. Na verdade, a vida é a expressão desta realidade divina. E essa expressão, que é a vida, é a realidade deste ser, desta pura consciência, que é você em sua natureza real. É apenas nesse sentido que nós usamos aqui a expressão o despertar da consciência. A vida livre desse sentido de uma identidade presente, sendo o experimentador da vida, sendo o experimentador da existência, sendo o experimentador da experiência, sendo um pensador, tendo pensamentos, um observador, observando as coisas. Não existe tal coisa como esta separação. A grande realidade da vida é a ciência de que ela é a única verdade presente. Esse observador é a própria coisa observada. Não existe uma distância ou uma separação entre esse eu e o não eu, entre esse pensador e o pensamento. A verdade do pensador é a presença do pensamento. Não existe tal coisa como um pensador tendo pensamentos. O pensamento presente na vida é parte do fenômeno da vida. Assim como um sentimento presente na vida é parte do fenômeno da vida. Não existe um elemento que se separa para sentir. Não existe um outro elemento que se separa para ver. A observação é aquilo que está presente, mas não existe esse observador. O pensamento é uma aparição que está presente, mas não existe esse pensador. O sentimento é algo presente, mas não existe esse no sentir. Esta clareza, esta visão direta desta realidade que é a vida em sua totalidade, sem um elemento que se separa dela. É aqui que reside a liberação nesta vida. Veja, não é a liberação de alguém, é a ciência da verdade desta liberação. É esse acontecer, entre aspas, é esse despertar da consciência. Na vida não existe esse eu, esse pensador, esse observador, esse experimentador, esse mim, esse alguém. Mas enquanto isso não ficar claro, nós teremos a presença da separação. Esta separação
é uma ilusão criada e sustentada dentro desta ignorância a respeito de quem somos. Algo presente em razão do pensamento. O pensamento é esse elemento que tem assumido esta posição de designação, de especificação, de qualificação, de escolha, julgamento e naturalmente de separação. Repare que nenhum pensamento presente, nenhuma separação está presente. Quando não há essa presença do pensamento em você, você não tem qualquer juízo de valor da experiência do momento. É quando um pensamento está presente que julga, avalia, gosta, não gosta, aceita, rejeita, concorda, discorda, planeja. É quando um pensamento está presente que temos a presença da separação. Quando não há pensamento, não há separação. Observe como é básico isso e muito simples. Quando você se encontra com alguém, se não há qualquer pensamento sobre ele ou ela, você não tem nada ali, a não ser o olhar. Ou se ela está dizendo algo, a só o escutar. Se não há nenhum pensamento dentro de você, não há do que concordar ou discordar, aceitar ou rejeitar o que ela diz. É só a fala, é só a escuta. Mas quando um pensamento surge dentro de você, surge a discriminação, a comparação, a avaliação, a conclusão, o certo e o errado, esse concordar ou discordar. Quando não há pensamento presente aqui, nesse instante, não existe qualquer ideia de separação. Observe como é simples isso, como é básico isso. Quando é que, por exemplo, você sente medo? Quando você sente medo, observe, um pensamento está presente. Não há medo sem pensamento. É a presença do pensamento, uma imagem sobre algo que você não quer viver, não quer experimentar, não quer sofrer. É uma imagem, é um pensamento. Um pensamento sobre o futuro causa medo. Ou sobre o que aconteceu no passado causa medo. Então o pensamento surge, ele projeta no futuro algo que você não quer viver, não quer passar, não quer atravessar. Mas é o pensamento aqui, nesse instante, criando esse futuro, criando uma identidade, sustentando essa identidade lá. Veja, é uma projeção do pensamento, esse sentido do eu, desse mim. Esta é a autoconsciência. Esta é a consciência do eu. Então você tem medo do futuro, ou tem medo de que algo do passado seja descoberto aqui. É o pensamento presente, a causa do medo. Mas é o pensamento presente também em você, a causa do sofrimento. Observe quando você se sente triste. Quando você está triste, há uma história, há uma memória, há uma lembrança.
temos a presença do pensamento. Assim, é o pensamento que norteia, que traz essa direção psicológica para essa identidade. Essa identidade é uma ilusória identidade. Nós estamos vivendo, sendo pessoas, tendo esse eu, esse mim, nesta imaginação de ser alguém, algo que o pensamento está sustentando. Assim, o fim para o sofrimento é o fim para esta psicológica condição de construção do pensamento dentro de cada um de nós. É esse pensamento que constrói a ideia de um pensador no controle do pensamento, tendo que se livrar do pensamento, tendo que fazer algo com o pensamento. Então, todo o nosso movimento de vida, neste sentido do eu, nesta separação, é nessa ideia desse pensador pensando. Aqui juntos, nós estamos investigando tudo isso. Romper com essa psicológica condição de consciência do eu é assumir a verdade de sua natureza essencial, onde a vida acontece, mas não existe esse elemento que se separa da própria vida como ela acontece. Como não há essa separação, nós não temos a presença do conflito. Se não há conflito, não há problema. Se não há problema, não há sofrimento. É que durante toda a nossa vida, nós fomos ensinados a escapar, a fugir dessas diversas situações que o próprio pensamento constrói em torno desta ilusória identidade que é esse pensador. Então estamos constantemente fugindo, escapando. Então esta fuga em psicologia é conhecida. Todo o nosso padrão de comportamento na vida, nesta consciência do eu, é de escapar da dor, é de escapar do sofrimento. Mas nunca nos aproximamos para investigar isso, para tomar ciência do que isso representa. Então, o fim desta separação, então, o fim desta dualidade, então, o fim desse conflito, desse problema e desse sofrimento, é algo possível quando há o rompimento com essa psicológica condição de dualidade, de separação entre esse que pensa e os pensamentos, entre esse que sente e os sentimentos. Assim, uma aproximação da vida real é a aproximação da vida livre desse sentido de separação e, portanto, livre do conflito, do problema e do sofrimento. Essa é uma possibilidade para cada um de nós. Você nasceu para realizar a verdade sobre você, para assumir esta realidade. Assim, a verdade desta consciência é a verdade do seu ser. E essa é a realidade de Deus. Ou nós realizamos isso nesta vida, ou continuamos dentro do mesmo velho processo de continuidade desta vida como a maioria das pessoas estão vivendo, como elas conhecem. Esse conhecimento que se tem da vida, como em geral nós conhecemos, é uma completa alienação da verdade, da real vida,
presente aqui e agora. Evidente que a ciência disso requer uma compreensão direta da vida como ela acontece. Sem essa interferência, sem essa imposição, sem essa discriminação, avaliação ou julgamento do pensamento. É por isso que nós precisamos romper com o pensamento. É por isso que nós precisamos ir além do pensamento. Além dessa psicológica condição onde a nossa vida viveu sempre orientada e continua sendo orientada pelo passado. Só há uma real possibilidade para o fim do sofrimento quando temos a ciência desse contato com a vida aqui e agora. Nós estamos diante de algo, de uma beleza indescritível, que é a presença da vida. Sabendo que a vida é aquilo que acontece momento a momento. Ela não carrega o passado. A vida não é o que aconteceu, nem é algo que irá acontecer. Ela é algo que está aqui presente. Mas nesse padrão, nesse formato ou modelo de comportamento do eu, tudo que o eu conhece é parte de sua experiência passada. E é isso que nós temos chamado de vida. Assim, essa assim chamada vida, como nós conhecemos, é a continuidade do passado. Não é real, não é uma vida verdadeira, não é uma vida divina, não é uma vida em Deus. É a vida no modelo do eu, no modelo do pensador, no modelo do pensamento, no modelo do experimentador com sua experiência. É algo dentro do conhecido. Um encontro com a verdade é um encontro com o novo. E só podemos ter a presença do novo quando o velho não está. Apenas quando existe esse contato com o momento presente. E nesse contato não se estabelece a continuidade do passado. É que estamos em real contato com a vida, como ela acontece. E como ela acontece, esse real contato com a vida é a própria vida em expressão. Não existe alguém presente nisso. A bem-aventurança, a felicidade, o amor, a paz, a liberdade, é aquilo que está presente quando esse sentido de separação não está. Quando o sentido do eu, do ego, não está mais. Olhar para esse instante sem o passado. Escutar esse instante sem o passado. Perceber esse instante sem o passado. Isso é o mesmo que viver a vida sem qualquer separação entre o passado, o presente e o futuro. O que representa o fim da continuidade do tempo. Não existe tal coisa como esse tempo que tem estabelecido a partir do pensamento toda essa noção de eu fui, eu sou e eu serei. Não existe tal coisa. Nós temos sim a presença da vida como ela acontece. E como ela acontece é o mistério, é o indescritível, é o inominável, é a presença da beleza, é a presença da real alegria. Não é a alegria para alguém, não é a alegria motivada ou em razão de uma realização. É a alegria como a natureza do seu ser, como a natureza da própria vida, como a natureza de Deus.
Aqui nesses encontros online nos finais de semana, nós estamos trabalhando isso, aprofundando isso com você. Então, quero deixar aqui já um convite para você. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esse eu que está sempre reagindo através da memória, através de um pensamento, de uma interpretação, de um julgamento, de uma comparação, rejeitando o momento presente, percebam quando é que o eu está, quando é que o sentido de um ego